atual da teologia da criação ela está permeada pelas questões ecológicas atuais, né? Do sentido ético do ser humano como jardineiro, né? Isso para mim é um ponto que há que se revisar, há que se estudar com cuidado, não fazer essa. É simplista demais somente fazer essa consideração, o ser humano é o jardineiro da natureza, tem que cuidar da natureza. Isso não ajuda muita coisa tanto epistemologicamente, a gente precisa ressignificar a natureza. E quando a gente trata a relação do ser humano com a natureza por esse viés ético do jardineiro, eu acho que não foi ressignificada a natureza, porque ela continua sendo a horta que o ser humano cultiva, né? O ser humano é o sujeito. Então, acho que pela via epistemológica há que se ressignificar a natureza, ressignificando a ação e a presença de Deus na natureza, do ponto de vista teológico. Seria esse um dos caminhos. É por isso que eu aposto na visão sacramental, né? É, o, e aposto na visão sacramental luterana, porque a visão sacramental luterana, diferente da visão católica, em que o pão é transformado em corpo, então ele não é mais pão, ele é corpo, de fato. E na visão evangélica, o pão é um símbolo para o corpo, mas não é corpo, é só simbólico. O luteranismo ele fica no meio termo. Ele mantém a autonomia das duas coisas. O pão não deixa de ser pão, ele continua sendo pão ali. E junto com o pão está o corpo de Cristo, ou seja, o corpo de Cristo entra em uma comunhão. E a teologia luterana fala união sacramental. Ele entra numa união sacramental com o pão, onde o pão não deixa de ser pão, mas Cristo se oferece junto com o pão. União sacramental é uma coisa muito interessante, né? Dessa preservação da autonomia dos entes, ao mesmo tempo em que esses entes são transformados por causa dessa relação, e eles já não são mais os mesmos depois daquilo. E até a discussão que se faz na teologia luterana é o que fazer com o pão que sobra depois da ceia, porque no caso católico, isso está muito claro. O pão não é mais pão, é corpo, então ele tem que ser guardado no sacrário. Na visão evangélica, como é simbólico, acabou a ceia, o pão você pode jogar fora, você pode fazer cachorro-quente, você pode porque é pão. A visão luterana não tem uma resposta oficial sobre o que fazer com o pão que sobra, porque ele é pão, só que ele foi transformado nessa relação e ele não é mais o mesmo pão de antes. Ele nunca mais será o mesmo pão de antes. É igual um casamento, né? O homem não deixa de ter a sua vida particular, pessoal, com seus próprios jeitos, com seus próprios sonhos, com seus próprios medos, e a mulher também não deixa de ter a sua independência, a sua individualidade, a sua pessoalidade, que não será rompida por causa do casamento. Quando rompe a individualidade dos dois, é porque esse casamento fracassou, ele se tornou uma relação de possessão. O casamento perfeito, o casamento que deve ser, é o casamento em que as duas pessoalidades estão preservadas. Só que esse cara e essa mulher nunca mais serão os mesmos depois desse casamento, porque as vidas se cruzam e os projetos se cruzam. E agora os meus medos também são os medos dela, e os medos dela são os meus medos, e os sonhos dela são os meus sonhos. Então, a relação do pão com o corpo de Cristo, o pão foi transformado para sempre. Ele nunca mais será um pão que você possa fazer um cachorro quente ou talvez possa, não sei. Talvez o uso adequado para o pão que sobra é fazer cachorro quente, distribuir para as pessoas comerem. Então, há uma ausência de resposta oficial e daí isso libera cada um a devagar. A forma como eu tenho tentado produzir a minha teologia desde que eu terminei o doutorado e comecei a pensar sobre esse aspecto, que é um aspecto novo, é é fazer essa leitura da teologia da criação, da teologia da natureza, através da chave epistemológica da teologia do sacramento, da união sacramental, onde
pensar a presença de Deus na natureza não é pensar numa visão anímica da natureza, em que a natureza é uma manifestação, os fenômenos da natureza são manifestações divinas, que Deus está factualmente presente na natureza, mas é pensar que a natureza tem a sua identidade preservada e não transformada pela presença de Deus, mas Deus mesmo assim consegue entrar em comunhão e oferecer-se junto com a natureza sem destruir a estrutura finita e natural da natureza, sem que ela seja mistificada, sem que ela seja transformada da sua identidade própria. A árvore não precisa ser uma coisa sagrada. A árvore, ela é digna por ser árvore. Ela não precisa ser mais do que ela já foi criada para ser. Acho que essa é uma visão interessante. Ela não precisa ser algo a mais do que já é. Sendo aquilo que ela já é plenamente digna de receber o Senhor em sua casa, para usar essa imagem, né, dessa comunhão, né, do Deus que entra dentro da natureza e se oferece junto com ela, sem destruir a autonomia e a identidade da natureza, sem subjugar a natureza a ser um instrumento de Deus. A natureza não é um instrumento de Deus, a natureza é um ente autônomo, perfeitamente autônomo. É, só que, da mesma forma como a união sacramental, é, a natureza, com a presença de Deus, nunca mais será a mesma. Ela teve a sua identidade transformada por causa, não a identidade transformada ontologicamente, mas a identidade transformada por causa dessa relação com Deus. E da mesma forma a gente pode afirmar, né? Deus nunca mais será o mesmo depois de ter encarnado na Terra. A natureza de Deus foi transformada a partir daquele momento quando ele se encarnou em Jesus Cristo. Acho que isso é uma visão, acho que isso é uma afirmação radical de se fazer, mas extremamente interessante de dizer, de se distanciar dessa metafísica do Deus imutável e dizer que a natureza de Deus foi radicalmente transformada a partir do momento da encarnação. Deus mudou naquele dia. Deus se tornou outro Deus.